Esse não é o vídeo que eu esperava fazer sobre os Anéis de Poder, mas vamos lá, né? Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Por muito tempo, Senhor dos Anéis foi considerado uma obra impossível de ser adaptada para o audiovisual, até que Peter Jackson, no começo dos anos 2000, provou que podia ser feito. A trilogia do Anel foi uma experiência em fantasia sem igual, jamais reproduzida novamente, nem mesmo pelo Hobbit, obra que trazia de volta inclusive os mesmos responsáveis pela trilogia cinematográfica do Senhor dos Anéis. Mas Anéis de Poder, em apenas 2 episódios, conseguiu mostrar que o feito de Peter Jackson pode ser de novo igualado, algo que eu mesmo considerava impossível. E na TV, o que torna tudo ainda mais impressionante, né? Mas a recusa de alguns fãs em evoluir mudou completamente o foco da discussão, do debate que a série poderia gerar. Em vez de comentarmos sobre os feitos de Os Anéis de Poder, as notícias mais recorrentes são sobre notas baixas dadas por fãs que sequer haviam assistido aos episódios, inclusive. Na primeira cena de Anéis de Poder, a gente acompanha a pequena Galadriel construindo um barquinho de papel e colocando ele para navegar num riacho. De repente, o trajeto do barco é interrompido por pedras arremessadas por algumas crianças que queriam mostrar para Galadriel que aquilo que ela queria era impossível. Pois é, para provar que é impossível, as crianças preferiram destruir a criação da Galadriel, que estava assim começando a velejar. E a metáfora é perfeita aqui, porque tem um grupo de pessoas dispostas a fazer a série afundar antes mesmo dela começar a sua própria jornada. Tudo porque ela foca o seu protagonismo em personagens que representam minorias. Uma mulher forte e decidida, um elfo negro, os homens tomando decisões erradas. Não, para esse grupinho, tudo isso é impossível de acontecer numa série povoada por seres místicos, dragões, águias gigantes. Esses ditos fãs querem atrapalhar o sucesso de uma série que faz parte da franquia que eles dizem admirar. Olha só que coisa incrível, né? Porque na cabeça deles é impossível que o Tolkien aceitasse esse tipo de coisa. Bom, talvez Os Anéis de Poder não seja mesmo para esse pessoal, né? Mas se esse for o caso, o mundo de hoje também não é. Porque as coisas mudaram. O foco hoje é outro. A representatividade está em pauta. E não é porque é parte de uma agenda malvada que quer dominar o mundo, não. Mas é porque finalmente pessoas que antes eram completamente ignoradas conseguem se ver representados em tela. Ao contrário desses fãs babacas, os donos dessas grandes marcas não querem alienar o público ou limitar o alcance a um pequeno grupo de pessoas que antes se via representado na tela porque se achavam privilegiadas e que também achavam impossível que esse cenário pudesse mudar. E encontram agora uma grande dificuldade em aceitar que o cenário mudou, que a vez dessas pessoas já passou. Será que é impossível viver num mundo em que a gente possa compartilhar com outras pessoas, aceitar as diferenças, inclusive honrando as mensagens que o próprio Tolkien deixou em sua obra? Em toda a saga do Anel, o grande problema sempre foram as pessoas que achavam deter o poder, né? E achavam isso porque se viam como privilegiados. A grande lição é que é dos pequenos, dos ignorados, dos marginalizados, dos renegados, é que vem a mudança necessária para a Terra-média. Das amizades incomuns, das alianças improváveis, impossíveis. Em Anéis de Poder existe um mal adormecido que a arrogância dos elfos, a mesquinharia dos homens e o conformismo dos pés peludos, essa espécie anterior aos hobbits, podem fazer despertar. Porque todos acham que é impossível que esse mal exista, mas o mal não morre. Ele só está adormecido, esperando ser acordado pela falta de ação dos bons. E isso não pode acontecer no mundo real. A gente não pode se render aos discursos de ódio. Agora, se você se incomoda com o sucesso que a série está tendo, e olha, ela foi a produção original do Prime Video mais assistida na história, veja por esse lado. Na melhor das hipóteses, vai fazer com que um monte de gente passe a conhecer a obra do Tolkien, vá comprar os livros, vai ler os livros, né? Na pior das hipóteses, significa que uma pequena parcela dessas pessoas não vai entender nada do que vai ler, inclusive como você, que não está aceitando isso. Mas eu tenho certeza que essa parcela vai ser bem pequena. E que por mais barulho que consiga fazer, gritando aí pela internet, jamais conseguirá ser algo além do mero louco da praça, que fica lá berrando coisas sem sentido, enquanto o mundo todo muda ao seu redor. Eu não queria mesmo gastar todo o tempo desse vídeo
falando sobre isso. Mas eu acho que ainda dá tempo de fazer o vídeo que eu queria fazer. Deixa eu ver por onde eu começo. Anéis de Poder é uma série que não parou de me surpreender ao longo de seus 2 episódios. Desenvolvida por J.D. Payne e Patrick McKay, ela segue uma estrutura meio Game of Thrones, com núcleos sendo mostrados de forma separada, ao contrário de como funciona no Senhor dos Anéis, em que a gente vai acompanhando os protagonistas e os personagens vão sendo apresentados conforme essa história vai avançando. E como a produção não tinha os direitos de utilizar o Silmarillion, precisou encontrar uma forma de preencher os espaços vagos pelas anotações do Tolkien no que foi narrado nos apêndices do Senhor dos Anéis. E faz isso criando novos personagens, inserindo novas subtramas, que servirão para costurar a trama principal e fazer com que tudo isso se encontre em algum momento da temporada. No vídeo sobre a estreia de A Casa do Dragão, eu havia comentado sobre como faltava ao elenco principal o peso que a gente via na atuação do elenco principal de Game of Thrones. E é algo que aqui em Os Anéis de Poder não acontece. Cada um dos personagens tem o carisma, tem a força necessária que a história pede para aquele momento, inclusive, da trama. E aqui eu estou falando mesmo dos personagens originais quanto daqueles que a gente já conhece pelas adaptações ou até mesmo pelo livro. E um bom exemplo disso é a Galadriel, vivida pela Morfydd Clark. Aí nesse caso, vocês podem esquecer qualquer chance de uma adaptação literal aqui em Os Anéis de Poder. É uma adaptação que permite liberdades, como toda adaptação deveria ser. E por se tratar de uma história que tanta gente já conhece, quais caminhos serão tomados, quais rumos vão ser seguidos e que tipo de objetivos serão alcançados, adaptar com essa liberdade toda é uma ótima forma de garantir surpresas para o espectador. Surge ali um personagem que dá toda a pinta que vai ser alguém que a gente já conhece. Bom, talvez seja mesmo, mas também pode ser a preparação para uma outra revelação, uma revelação de um outro personagem que a gente não espera encontrar naquele momento. Essa é a vantagem, espaço para novidade. A direção do J.A. Bayona traz toda a textura que essa série pede, que é uma textura muito próxima àquela do Peter Jackson, inclusive utilizando ali algumas angulações de câmeras bem comuns para transmitir algumas sensações, como de estranheza em determinados momentos, ou de grandeza de personagem em outros, coisa que o Peter Jackson fazia muito ali no Senhor dos Anéis e repetiu no Hobbit, Das decisões estilísticas do Bayona, eu só posso reclamar de uma cena que envolve sangue espirrando na tela. Se ele está proporcionando pra gente uma viagem à Terra-média, para que lembrar que essa viagem está sendo acompanhada pela lente de uma câmera, Mas, ainda assim, o Bayona consegue criar até boas representações visuais dos temas que são abordados ali. Como quando estabelece uma rima com o momento que a gente vê no começo do primeiro episódio, com a pergunta da pequena Galadriel ao irmão sobre, às vezes, a água ser tão cristalina e calma que é impossível definir onde começa o lago, onde começa o mar, onde começa o céu, indicando aí a questão de saber qual é o caminho certo, o caminho guiado pelo bem. Aí, no momento de decisão da personagem, já adulta, lá pelo fim do episódio, ela se encontra literalmente nessa situação, que a produção da série destaca muito bem. A atenção aos detalhes fica também na direção de atores. Repare na cena em que Elrond pondera sobre quebrar mais uma ferramenta dos anões, pensando na conversa que teve com Celebrimbor momentos antes a respeito da forma como os anões criavam seus artefatos e construções. O uso dessa identidade visual que vem dos filmes, inclusive, é um acerto da série, Porque conecta essa história com o espectador, que provavelmente já teve contato com o Senhor dos Anéis pelo audiovisual. Aliás, é mais provável que tenha contato com o Senhor dos Anéis pelo audiovisual do que contato pelos livros. Aí nesse cenário, imagina ter que criar toda uma estética do zero para essa série. Já tem gente com dificuldade de entender que isso é uma adaptação, com o seriado buscando se aproximar da adaptação mais famosa dessa obra. Imagine se tratasse de uma nova abordagem, completamente diferente. As mudanças e criações originais da série seriam ainda mais criticadas, provavelmente. E eu tenho que destacar aqui o cuidado da série com a direção de arte também. Existe uma coerência muito grande na criação desse universo, na forma como são mostradas as raças, na concepção de cada cenário e na utilização de cada locação ali. Ela consegue, como poucas na TV, a proeza de transportar o espectador diretamente para esse mundo mágico, para esse mundo povoado por seres místicos, transformando tudo isso num universo extremamente palpável, assim como os filmes do Peter Jackson fizeram. Existe uma busca ali por verossimilhança, algo que é muito raro em séries de gênero fantasia, salvo a exceção de Game of Thrones e agora Casa do Dragão. Eu não me lembro de ver nada tão marcante
como nessas séries, né? Como nessas séries que realmente investem seu tempo na criação, na concepção desse universo. Aí, nesse sentido, ter um episódio revelado a cada semana é a forma correta de se assistir Os Anéis de Poder. Seria uma pena se todo o esforço da produção fosse diluído numa maratona em que, sei lá, a partir do 4º episódio o espectador já não está mais ligando, já não está mais se encantando pelo que está vendo, porque já está até cansado depois de 4, 5 horas assistindo uma série, né? É bom que a série seja tratada semanalmente como um evento, com essa viagem para a Terra-média sendo aguardada ansiosamente a cada episódio. Enquanto o primeiro episódio serve para situar o espectador nesse cenário, o segundo episódio é ainda melhor, inclusive em ritmo. Ele posiciona as peças no tabuleiro, introduz a ameaça e os conflitos que vão permear, pelo menos, a primeira temporada de Os Anéis de Poder, apresentando inclusive aquele que vai ser um dos personagens mais interessantes da gente acompanhar. Sabe o cara com a barba? Não é esse não, é esse aqui, ó. A interação de Durin e Elrond traz aquele sentimento de amizade verdadeira e honestidade, misturado com uma forte tensão masculina que todo mundo adorou em Senhor dos Anéis, né? A forma como a franquia sempre mostrou essa questão da amizade entre anão e elfo sempre foi um dos pontos altos da trilogia original e que parece vai ser repetido aqui por uma dupla que tem um carisma enorme. Eu arrisco dizer que, junto com a Galadriel e a Nori, uma dos Pés Peludos, interpretada pela Markilla Kavanagh, Durin e suas interações com Elrond vão ser um dos pilares dessa primeira temporada de Os Anéis de Poder. Para embalar tudo isso, a trilha sonora composta por Bear McCreary impõe o tom épico que a trama exige, reverenciando o estilo marcante do Howard Shore na trilogia do cinema, sem jamais parecer derivativo dela. McCreary faz um trabalho aqui que promete ser tão memorável quanto o que ele fez pela sua passagem em Battlestar Galactica. Com um elenco muito competente e todas as qualidades exibidas aqui na estreia, Os Anéis de Poder tem tudo para ser mais uma excelente amostra do que o gênero de fantasia consegue produzir, além de ser uma demonstração de que nada, hoje em dia, pode ser considerado impossível, principalmente quando vale tanto a pena de ser produzido, e por fazer com que pessoas que antes eram completamente ignoradas pela cultura pop possam finalmente se enxergar como protagonistas de uma história desse escopo. Anéis de Poder mostra que não vai deixar algo tão pequeno quanto o impossível ficar no seu caminho. E você, o que achou da estreia de Os Anéis de Poder? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião sobre a série. Concorda? Gostou? Não gostou? Por que não gostou? Fala aí, vamos continuar esse papo depois do vídeo, mas vamos continuar esse papo com respeito. Se você gostou desse vídeo, conhece mais pessoas que gostam de Senhor dos Anéis, gostaram da série, compartilha nas redes, vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, vamos fazer os vídeos do Cine Alerta crescerem cada vez mais aqui no YouTube. E se você gosta do nosso conteúdo, quer ajudar a gente a continuar produzindo, entra lá em padrim.com.br/cinealerta. Tem um plano lá, tenho certeza que cabe no seu bolso, que ajuda a gente a manter a produção de vídeos e também dos podcasts quinzenais que você ouve pelo Spotify. Você também ajuda a gente toda vez que faz suas compras na Amazon a partir de um dos links que eu deixo na descrição do vídeo. Inclusive, clica aí embaixo, tem um monte de coisa do Senhor dos Anéis na Amazon, obviamente, né, já que a Amazon é a casa da série, que está lá disponível, tem livro de arte, tem os próprios livros, tem o Hobbit, tem muita coisa, tem os filmes, nossa, tá tudo aí embaixo. Se você quiser completar a sua coleção, compra pelo link aí, que garante uma ajuda bem legal aqui pro Cine Alerta e você não paga nada mais por isso, né? Bom, é isso por hoje. Valeu pela audiência. Até a próxima!